Entrevista de volta, mando beijo a todos os telespectadores que estão nos assistindo. E olha só, a gente vai falar agora sobre distúrbios do sono. Eu estou recebendo a Miriam Durante, que é psicoterapeuta aqui nos nossos estúdios e vai esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bom, Miriam? Boa tarde. Tudo bem, você? Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu. Miriam, N perguntas para fazer a respeito de distúrbios do sono. A primeira colocação que eu queria fazer aqui é que uma boa porcentagem dos próprios brasileiros, mais de 50% de acordo com as pesquisas, avaliam que não dormem bem. Certo. Por que isso acontece? O dormir bem ou não está relacionado com a nossa qualidade de vida? Sim, com a nossa ansiedade, com essa vida muito agitada que a gente tem. A gente não para hoje em dia. Né? E parar significa você perder alguma coisa. Então você não quer parar. Você trabalha, você está ligado. Como você está? Você está ligado num aparelho. Mesmo na hora de você dormir, você não quer desligar esse aparelho. Porque você acha que você vai perder alguma coisa muito importante. Então você se mantém ligado. Com isso, você diminui a sua qualidade de sono, as suas horas de sono. Acaba atrapalhando em tudo. Você falou uma coisa que me chama muito a atenção. Cada vez mais as pessoas têm usado tablets, smartphones e o computador aí pelo mundo afora. A gente ficar, por exemplo, a pessoa está acostumada a dormir num horário X. Daí antes de dormir ela tá lá, tá nesse tablet, tá no computador, ou tá no smartphone, tá. Ou na televisão. Ou na televisão. Na hora que a gente vai dormir, a gente sente dificuldade, isso conta? Por exemplo, se você fica assistindo um filme, depois você acaba dormindo na televisão, você consegue. Você vem o sono, você dorme. No computador não, porque você interage com o aparelho. Você precisa estar o tempo inteiro respondendo a ele. Você fica ligada. Isso te faz o quê? Que você não tenha sono. Quando você percebe, são 2 da manhã, são 3 da manhã e você não dormiu. E no outro dia, 7, 8 horas, você tem que acordar. Como é que você pode estar bem disposta no outro dia se você não chega a dormir 4, 5 horas por noite? Impossível, né? Então, isso, você pega 1 dia, 2 dias, isso é muito ruim, entendeu? Para todo o seu organismo. Então, a gente precisa começar a ter horários. Isso é que é difícil hoje em dia. Eu até coloquei o tópico aqui, horários, para a gente conversar sobre isso. Tem uma imagem com dados, é isso que a senhora trouxe para nós? Fala pra gente. É porque nessa pesquisa nós descobrimos que 69% das pessoas não dormem bem. E aí nós fomos dividindo, né? Por que essas pessoas? Olha, 25% tem dificuldade para pegar no sono. Por quê? Nós temos hábitos muito ruins. Por exemplo, todo mundo quer fazer uma ginástica, então às vezes volta do trabalho e vai para uma ginástica. Quando você volta de uma ginástica, você está extremamente acelerado. Como você vai dormir? Mesmo que o corpo esteja cansado, você está acelerado. Não dá. Por mais que você tome um banho e você dá uma relaxadinha, mas você vai para a cama. Sabe, está tudo acelerado. Não tem como você dormir. Então procure fazer pelo menos umas 4 horas antes. Para o seu corpo desacelerar e você conseguir dormir. Olha, eles acordam e não está muito nítido, mas eles acordam no meio da noite e não conseguem mais. É aquele tipo de sono que você acorda e dorme. Isso não é um sono que você reposa, que você restaurador, porque você não chega a se aprofundar no sono. E o importante para que você tenha um sono REM é se aprofundar no sono, senão você fica naquela fase superficial. Tudo que você aprendeu durante o dia, tudo que você processou durante o dia, tudo aquilo vai ser trabalhado à noite, desde que você tenha um sono profundo. Senão, nada disso é processado. Aí começa a comprometer a sua memória, começa a comprometer várias coisas. Então, por isso que você precisa dormir bem. Olha, que é isso. E 82% se sentem cansados, com sonolência no dia seguinte. Por quê? Porque não dormiram bem. Quando você acorda e você está cansada, não tem a menor vontade de levantar, isso significa que o seu sono não foi bom durante a noite. Então, por mais que você tenha dormido 10, 12 horas, mas você dormiu e acordou, você não se aprofundou. Não foi suficiente. Existem pessoas que precisam de mais e pessoas que precisam de menos tempo para conseguirem alcançar esse sono profundo e não ficarem cansadas durante o dia? O organismo de cada um. Né? Mas acontece o seguinte, para você dormir, você tem que ter uma rotina. Um quarto escuro, você não pode ter um quarto nem muito quente, nem muito frio, é sempre o bom senso. Né? Você ir para o quarto meia hora antes, tudo que você faz meia hora antes de dormir, é o que você leva para o sono. Então vamos dizer que você está assistindo um filme de terror. Você desligou a televisão, fez direitinho. Não pode dormir de televisão ligada, eu vou desligar. Só que meia hora antes era o filme de terror.
É isso que você vai levar para o teu sono. Por isso que as pessoas às vezes têm pesadelo depois que assistem esses filmes, Exato. né? Você leva tudo o que você fez durante o dia, o teu trabalho, as tuas preocupações, tudo isso, mas você leva também esse teu filme. Por isso que eu aconselho, meia hora antes de dormir, faça um relaxamento. Entre numa rotina de sono. Do mesmo jeito que você tem uma rotina para tomar banho, para manter o seu dia, você tem que ter uma rotina para dormir e dormir com qualidade. Vou colocar alguns tópicos aqui. Eu vou perguntar para a senhora falar se isso tem ou não relação com a qualidade do sono. Tá. Roncar tem relação com a qualidade do sono? Sim. Explica pra O gente. ronco, o que acontece? A maioria das pessoas hoje ronca. Por quê? Porque está todo mundo meio fora do seu piso. Não é que esse é o motivo principal, mas esse é um dos motivos. Então você não tem um sono muito bom, você está fora do seu peso, bebida. Tem várias coisas que te fazem roncar. Quando você engorda em tudo, né? E fica meio flácido o palato, e aí você ronca. Então tem a ver muito com a idade, tem a ver com menopausa, tem a ver com várias coisas, mas muitas pessoas roncam hoje em dia. E isso atrapalha, nem só quem está dormindo, quem está do lado como também quem atrapalhado, está do lado. né? Exatamente. Falar à noite tem relação? É um distúrbio do sono? Ou não? Sim, sonambulismo é um distúrbio do sono. Quais são as possibilidades? Eu conheço pessoas, eu até estava falando para ela, conheço pessoas que desde criança falavam à noite, ou crianças que já não dormiam bem. Isso pode ser acarretado para a fase adulta? Por que isso acontece, doutora? Depende muito, porque não dá para eu te dizer sonambulismo, pode ser terror noturno. Eu já atendi várias pessoas com terror noturno. O que é terror noturno? Terror noturno é você estar dormindo, de repente você acorda gritando, você tem pesadelos horríveis. E você acorda extremamente acelerado, teu coração, tudo. Você acredita que você está quase morrendo, vai? É sempre aquilo. Você não tem uma noite tranquila. Você tem pesadelos horríveis, por isso que se chama terror noturno. Porque dormir significa um terror muito grande. E essas pessoas melhoram muito com o tratamento e até cessam. Tá? Porque se você não trata, você tem desde pequeno alguma coisa e você não trata, a tendência é cada vez piorar mais. Agora, voltando a falar à noite, todo mundo, eu conheço várias pessoas, não vou falar todo mundo, mas boa parte das pessoas em algum momento falaram à noite alguma coisa. Existem pessoas que falam mais, existem pessoas que não falam, enfim. Esse falar à noite pode ser um distúrbio? Então, mas não dá para falar assim, olha, você falou uma vez, então você estava meio dormindo, meio acordado, achou que Tem alguém... situações diferentes, né? Achou que alguém te perguntou alguma coisa e respondeu. Não dá para pegar uma pessoa que falou uma vez com aquela que fala todas as noites. Então depende muito, você tem que conversar com essa pessoa para saber que tipo de coisa que tem. Se é um terror noturno, se é um sonambulismo, se é uma coisa normal. Ela estava cansada. Quantas pessoas estão tão cansadas que acham que foram no banheiro, se imaginam no banheiro? Opa! Quantas pessoas? Parece que a gente sonha que foi no banheiro, Exato, a gente acorda e está no banheiro, não você foi, né? tirou a roupa, está no banheiro. E quando você percebe que não foi? Que você não estava no banheiro, que você estava na sua cama. Isso é muito comum. Quando eu tenho que acordar muito cedo no dia seguinte, geralmente o sonho é que eu acordo e vou tomar banho correndo, me troco correndo. Isso acontece várias vezes quando eu tenho que acordar muito cedo. Tem a ver com a preocupação também, Você está acelerada e você fica preocupada. Tem um tempo, assim, quantas horas seria bom a gente dormir por dia? Então, todo mundo fala em 8 horas. Hoje em dia, a maioria das pessoas conseguem dormir 6 horas só. Esse não é o problema. Para você, 8 horas pode ser o suficiente, para mim 6. O grande problema não é a quantidade de horas, mas sim a qualidade do sono, que foi o que eu te falei. Dormir menos do que 6 horas, dificilmente você vai ter um sono restaurador, porque você não faz todos os processos necessários, tá? Mas você precisa ir para a cama com uma qualidade de sono. A minha preocupação era tão grande com isso, porque a maioria dos pacientes que eu recebo tem distúrbio do sono, tem algum problema. Tanto que foi criado o IPOM, o Instituto, e nós fizemos a pesquisa, da onde vêm esses dados. Certo. E eu criei um relaxamento, que esse relaxamento é de graça, esse relaxamento está no YouTube, ele já atingiu 77 países, e você faz o relaxamento, são 15 minutinhos, e depois de 4, 5 vezes que você faz, você passa a dormir bem, sem medicação nenhuma. Doutora, eu vou pedir para a senhora explicar uma coisa para a gente que eu fiquei bem curiosa para compreender. Pois não. Eu entendo, no popular, assim, no geral, leigamente falando, quando eu só cochilo, quando eu acordo muito de noite e algumas noites parece que de fato você relaxa, que você aprofunda mais o sono. O que é isso? Explica para nós.
Bom, às vezes você pode ter 5 minutos e você perceber que aquele sono foi muito bom. Não tem quando você dorme a noite inteira e você acorda e você fala, não, eu não vou levantar. Aí você põe mais 5 minutinhos no despertador e parece que aqueles 5 minutos... Fez toda a diferença. É a qualidade do sono que você tem aquele minutinho. Não adianta nada você ficar 10 horas na cama com luz ligada, com a pessoa do seu lado, assistindo televisão, que isso acontece muito. Eu não durmo com televisão ligada, mas meu marido assiste o filme. Mas você dorme no mesmo quarto. Quando você está com uma televisão ligada, tanto faz se você está acordado ou não. Para sua mente, você está acordado. Você está sentindo os mesmos processos. Você está ligada naquilo. Isso interfere em tudo, inclusive no seu sono. Na qualidade do seu sonho, em tudo ela interfere. Você fica tendo micro despertadores, sabe? Você fica despertando, porque tem uma luminosidade em cima de você, tem tudo. Então, precisa dormir com uma qualidade de sono boa. Aí sim. Evitar as luzes do quarto, então, é ideal? Porque sempre tem um timezinho de alguma coisa ligado. É bom, às vezes são várias coisas e aquilo vai refletir no nível. O ideal é você dormir no escuro, sem televisão ligada, sem computador ligado. E o que é mais preocupante, que a pesquisa mostrou, sem o celular do lado do travesseiro. Ah, é? Exatamente. Nós estamos falando do quê? Do que nós estamos falando? Nós não estamos falando para a gente se desligar? Como você vai se desligar com o celular do lado apitando o tempo inteiro? E cada vez que acende a luzinha, você dá uma olhada para ver qual foi a atualização. Para ver o que está acontecendo com alguém. Então, como é que você pode dormir? Como você pode ter uma qualidade boa de sono se você está ligada no seu sono, mas você está ligada no que está acontecendo ao mundo? Não vai acontecer nada demais. A hora que você acordar, você liga e vê o que aconteceu. Enquanto você não fizer isso, você não faz nenhuma coisa nem outra. Imagino que muitos pacientes, eu tô aqui me vendo essa história aí do celular por perto, a maioria dos pacientes chega com essa situação, né? Como é que funciona, como é que é esse tratamento para conseguir desvencilhar? Porque a senhora falou uma coisa que é muito interessante, a gente fica ligado em tudo que está acontecendo. Então, Exatamente. de repente, tá todo mundo lá. Você postou uma foto, alguém da família postou uma foto. Então, todos os seus amigos, todos os familiares comentando. Se você não presta atenção, a hora que você voltar, dá a impressão que você não vai estar por dentro daquilo. Por isso que eu estou falando, tem pessoas que acham que dormir, você vai perder muito tempo da sua vida. E não é assim, gente. Não é. Se você não dormir, que você perde. Porque tudo fica ruim, a tua memória fica ruim. No dia seguinte é como se você tivesse bebido muito, os teus reflexos ficam ruins. Então, tem que dormir com uma qualidade boa de sono, senão... Se eu não dormir pelo menos 8, 9 horinhas, assim, sabe? Meu dia não rende, eu preciso dormir. Você desliga... Às vezes eu falo que eu sou meio adolescente. Não é adolescente, não. Desligue o seu celular, durma com um quarto escuro. Vou fazer isso, depois eu te conto, Faça o meu relaxamento. Desligar o celular, é sério? Não, mas é sério. Desligar o celular? Sim, parece um absurdo, mas não. Ele foi feito para ligar e desligar. Não é? Acho que eu nunca fiz isso na vida, desligar o celular para dormir. Você tem que desligar o celular, deixar ele ali. Muitos pacientes o mundo vai continuar. Doutora. O mundo vai continuar mesmo você dormindo ou não. Muitas pessoas fazem isso. A maioria. E aí eu queria que a senhora explicasse para nós como é que funcionam os tratamentos, doutora. Todo mundo que eu atendo, eu pergunto se eles conseguem, eu peço um mês. Mesmo que eu atenda uma vez por semana, seriam 4 vezes. Em 4 vezes, você tem que estar com o seu corpo, você tem que estar melhor em tudo. Porque eu sou holística. Eu não trato só o seu problema do sono. Eu trato espiritual, mental, emocional e físico. Espiritual não tem nada a ver com espírito. É o nosso corpo, tá? Que são 4 corpos. O que acontece? Não adianta nada. Eu explico que não pode ter televisão, não pode ter celular. Você tem que dormir, fazer o meu relaxamento antes de dormir, 15 minutos. Então eu pergunto, pode fazer o meu relaxamento, aí você não precisa tomar remédio. Eu dou uma frase, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. O que é isso? Neurolinguística, pensamento positivo, controle mental, é para que você acredite que você vai melhor todos os dias. Porque se você não acreditar, não tem. Se você achar que você não vai, fica meio difícil. O primeiro passo para as pessoas que procuram a senhora é quererem também melhorar, né? Exato. Porque muitas vezes a pessoa procura, eu estou aqui brincando falando do celular e tal, mas eu acho que é uma iniciativa. Então, você quer ter uma qualidade de sono melhor? Desliga o celular. Acho que já é uma dica para todo mundo que está nos assistindo. Mas não é muito fácil. Do mesmo jeito que você desliga, mas realmente desliga, a maioria faz isso. Elas acham um absurdo, porque elas vão estar desconectadas do mundo. E não é isso.
Entendeu? Você precisa vencer essa barreira, querer a mudança. Então precisa ser importante para você dormir sem remédio e ver que esse sono está atrapalhando a sua vida. Quando realmente começar a atrapalhar, você vai procurar uma mudança mais saudável. Doutora, para a gente caminhar já para o final do nosso bate-papo, eu preciso fazer a seguinte pergunta, até retomando o que a gente falou no começo do bate-papo. A cada dia que passa, as pessoas têm ficado mais conectadas, as coisas a gente precisa ser mais rápido, precisa se conectar a mais pessoas, fazer mais coisas, estar mais qualificado, trabalhar mais horas. Isso tudo, esse avanço da sociedade, entre aspas, tem atrapalhado o nosso sono e vira uma bola de neve, daí a gente vai render menos e assim por diante? Claro, porque quando chega no seu final do dia, você não conseguiu fazer metade daquilo que você se programou. Primeiro porque você coloca tantas coisas que é impossível. Então, o que te acontece? Você fica com uma sensação, eu não sou capaz de fazer aquilo. A outra pessoa conseguiu e eu não. Isso vai te dando uma frustração muito grande. Isso gera uma ansiedade. Enquanto você está com uma ansiedade relativamente normal, tudo bem. Só que a ansiedade chega uma hora, ela breca você. Ela impede que você faça outras coisas. Aí já começa o grande problema. Infelizmente eu tenho que encerrar, mas a história é ótima. Volta mais vezes no nosso programa, certeza, por favor. Quantas vezes quiser. Olha, quem quiser entrar em contato, telefone 0 operadora 11 4153 5879. Tem o site que é o www.miriamdurante.com.br. E se colocar o nome dela no YouTube também, acredito que veio em vários vídeos. Faça né? um relaxamento, aprenda a relaxar, que eu tenho certeza que você vai dormir melhor. Muito obrigada, volte mais vezes, viu, doutora? Com certeza.